Hoje eu não estou aqui para falar sobre política. Hoje eu quero falar sobre o crescimento do antissemitismo no Brasil e sobre os judeus que se dizem comunistas no Brasil. Coisa que é impossível. Um judeu jamais poderia ser comunista, como jamais poderia ser nazista, né? Eu quero aqui começar fazendo um paralelo sobre a quantidade de judeus que foram mortos, certo? Na história mundial, tá? Por sistemas opressores. Como, por exemplo, na Inquisição, nós tínhamos, na época, no mundo, aproximadamente 28 milhões de pessoas. 350 mil foram mortos, queimados, torturados, execrados pela Igreja Católica, né? Se esquecer, jamais. Perdoar, sim. Agora, uma questão que vem, eu nunca vi um judeu sair defendendo a Inquisição. Eu nunca vi. É impossível isso. Outra questão que nos chama a atenção é sobre o nazismo. Uma atrocidade, né, cometida por um lunático, né, de esquerda, de um partido trabalhista de esquerda. Tá? Vou provar durante esse vídeo que ele era de esquerda e que eliminou, infelizmente, 6 milhões de judeus, né? Um número absurdo, um número assim, para hoje até que pela quantidade da humanidade parece até pouco, mas para a época foi uma coisa assim absurda, absurdo, e que nem que se fosse 10 pessoas, 20 pessoas, pela situação em si eliminar pessoas pela sua profecia religiosa, já é uma questão absurda, né? Mas nós chegamos ao nazismo. E sobre o nazismo eu quero falar, certo? Nós temos na Rússia hoje, eu tenho o hábito de falar União Soviética, ainda sou da época da União Soviética. Então, na Rússia hoje, nós temos vários e vários e vários escritores, certo? Comunistas, ligados ao Partido Comunista, certo? Historiadores que não se negam a professar a verdade em seus livros e suas pesquisas, certo? Então, nós temos uma escritora, certo? Chamada Zevi. Na verdade, me desculpa, eu quero fazer uma correção. O nome da escritora é Anatal Levansky, certo? É uma das professoras da Faculdade de Moscou, certo? Historiadora, PhD em História, tá? Antropóloga, que escreveu um livro. Esse livro tem um título em russo que, traduzido para o português, seria mais ou menos isso: Os Laços Ocultos das Cartas de Hitler para Stalin. Nesse livro, certo? Tem um trecho que já prova por si só o quão Hitler era comunista, certo? As cartas são a prova disso. Ela resgatou as cartas, certo? Do arquivo na Rússia, tá? E editou esse livro que hoje está sendo uma bomba na cabeça de quem diz que o nazismo era de direita, né? De extrema direita, inclusive. Nessa carta a gente observa um trecho muito interessante. Camarada Stalin, escreve Hitler. Camarada Stalin, camarada, olha o tratamento. Stalin. Meus generais, minhas forças armadas estão a seu dispor. Iremos respeitar as nossas fronteiras e nossos objetivos em comum. Hoje comandei uma reunião de Estado-Maior, onde fica claro que meu objetivo é apenas suprimir e dominar todos os países que não comungam com nossos objetivos.
Tá, mas claro que isso, só se você pegar alguém, entendeu? E fizer um tratamento visual para que ele possa enxergar melhor, porque melhor que isso, nem água tão cristalina seria tão claro, né? O cara era comunista, mantinha relações com Stalin, certo? Por carta, tá? E a pergunta que me fizeram esses dias na palestra, eu respondi, tá? Porque esse livro também traz. Esse livro é escrito em russo, está sendo traduzido em alemão e inglês, certo? Até o final do ano. São os laços ocultos das cartas de Hitler para Stalin. E me fizeram a seguinte pergunta: por que o Hitler, certo? Então atacou a Rússia depois? Tá, o Hitler atacou inicialmente, sendo comunista, socialista, trabalhista, ele atacou, a prova também já está aí, ele atacou países capitalistas, Inglaterra, França, Polônia, que foi a primeira, né? E todos os mais países eram capitalistas, eram de direita, todos eles. Por que não atacou direto a Rússia então, já que era de extrema direita? O objetivo dele seria a Rússia, não seria não? As cartas, ao invés de dizer para o Stalin que estavam comungando com o mesmo objetivo, estaria atacando, as cartas seriam atacando o comunismo, não estando de acordo com ele. A resposta está no livro, certo? Para quem quiser ver, quem não souber russo, aguarde que em breve está em inglês. Dá para você ler e ter a prova para acabar com essa michórnia, dessa cachorrada que nós temos aqui no Brasil, desses vagabundinhos que dizem que o nazismo era de direita. Entendeu? Então a resposta é a seguinte: Hitler, quando atacou a Inglaterra tinha um objetivo em comum com o governo da União Soviética, tá? Era secreto. O Stalin então entra em contato com Hitler e diz a Hitler que não pode admitir o ataque à Inglaterra, certo? Estudem um pouco mais, isso também está na literatura inglesa, tá? Que diziam que era mentira, os comunistazinhos dizem que é mentira, mas agora está comprovado nesse livro. E com isso houve uma ruptura entre Hitler e Stalin. Tá? Eles já não tinham mais o mesmo objetivo. E o Hitler, como era um insano, um psicótico, um louco, certo? Partiu então para cima da Rússia, certo? Porque Stalin passou a ser um risco para poderio que ele queria ser, o dominador do mundo, certo? Quanto à Rússia, certo? Que eliminou mais de 10 milhões de judeus. Mais de 10 milhões de judeus. O nazismo, 6 milhões, a Rússia, mais de 10 milhões. Então, quando eu assisto na mídia, certo? Tanto filme, tanto estardalhaço, tanta divulgação, tanto nós não podemos esquecer, jamais deve acontecer, eu não vejo o mesmo em relação aos 10 milhões, mais de 10 milhões de judeus mortos por Stalin, certo? Então vamos às provas de que Stalin era antissemita, certo? E promoveu a eliminação de milhões de judeus, certo? No livro O Diário de um Escritor, de Dostoiévski, certo? Ele cita, tá, uma carta escrita por Stalin. Essa carta, certo? Circulou internamente dentro do Partido Comunista. E ele vai e divulga isso no livro dele, tá bom? E quem fez a matéria sobre isso foi a Isto É, edição 26, 11, 24 de 2001. Quem quiser consultar, está em português, soltou uma matéria muito pequena sobre isso, mas é prova, certo? Nós estamos aqui querendo provar que o comunismo é antissemita e judeu nenhum pode ser comunista. Estaria defendendo, tá, quem destrói o seu próprio povo. Quem destruiu e quem destrói o seu próprio povo. Certo? Porque o Putin está sendo chamado de Putin aliar pelos judeus que estão saindo agora da Rússia, certo? Perseguido por ele, certo? Que está destruindo as famílias judaicas e perseguindo as famílias judaicas na Rússia. É fato. Só consultar também a mídia, certo? Então Stalin diz na carta:
Os judeus, por conta de sua eterna ambição ao ouro, arruinaram a Rússia, dando-lhes vodka. Se eles continuassem a ser a maioria na Rússia e os russos a minoria, eles exterminariam até o último homem russo e a última mulher russa no nosso país. As providências será eliminá-los. Está no diário de um escritor de Dostoiévski. É só consultar. Tem o livro em português. Tem em português o livro. Então as pessoas ficam nas redes sociais atacando a comunidade judaica, porque tem uma entidade aí, certo? Uma federação judaica, certo? Que se apresenta como representante de judeus, que eu não sei que judeus que representam, porque são todos ali comunistas, fazem reunião com comunista, é o tempo todo recebendo comunista, certo? E tem um pânico pela direita, certo? Que pânico é esse agora? Eu quero uma explicação. Que pânico é esse? Essa federação ela não representa ninguém. Pelo que eu conheço, pouquíssimos judeus da comunidade judaica são filiados hoje nessa porcaria, nesse antro de dementes. Porque um judeu que se apresenta ou defende o comunismo é demente, é doente, certo? Ou não é nem judeu, certo? Eu acredito que a maioria seja czarista. Quem estudar sobre um pouco sobre o czarismo saberá que o judaísmo foi infiltrado por um bando de pessoas que não eram judeus, que nós chamamos de goi, entendeu? E que mentiram no passar do tempo, na história, que tinham sido convertidos por um rabino. Tudo mentira, certo? Toda a documentação deles são falsa, entendeu? Hoje querem ser mais judeus do que os próprios judeus. Hoje nós vemos aí um grupinho de aliados ao PT, ao PSOL, ao Partido Socialista Comunista do Brasil, certo? Se dizendo judeus. Eu desafio a discutir com qualquer um deles para que eles me justifiquem como que um judeu pode defender, certo? Instituições políticas, tá, que prega sobre comunismo, sendo o comunismo ateu, certo? E que antissemita. Provei aqui que com apenas dois livros eu provei que o comunismo é antissemita. Então, se um judeu apresenta-se como comunista, ele está indo contra seu próprio povo, seu próprio país, certo? Contra Israel, tá? E contra sua própria religião. Ou é demente, ou a mãe pegou o feto, jogou fora e criou a placenta, tá? Comigo não tem esse tipo de converser, certo? E outra coisa que precisa ser desmistificada, que na nossa época nós sabíamos da verdade, sabemos até hoje, tá? Como os comunistas têm suas versões, nós temos a nossa versão. Só que nós não fomos mais permitidos a dizer a verdade. Com essa comissão da verdade, que é uma verdadeira mentira e falsa, porque eu nunca vi fazer uma comissão unilateral, onde só tem um lado da história, o outro não tem participante nenhum do outro lado, certo? Nós não podemos falar a verdade. O coronel Ustra, quando foi convocado, ele foi citar sobre o exemplo, tá, do judeuzinho que se enforcou no cárceres, certo? Que suicidou-se no cárceres. E aí ele foi impedido no momento que ele foi relatar sobre o assunto, certo? Quem estava na plateia lá percebeu. Ele foi impedido pela comissão de contar a verdade que ele sabia. Qual é a verdade? Essa é a nossa versão. Nós somos filhos, entendeu? Documentação vai pedir para o exército. O exército hoje o antigo SNI, que hoje é a BIM, deve ter várias documentações sobre isso, porque é verídico. A história é verídica, tá? O rabino que da época que sabia da verdade, já se faleceu, virou ladrão de gravata, mostra muito bem o nível dessa turminha comunistazinha que se diz judeus, entendeu? Olha o nível, o cara foi preso roubando gravata e é a testemunha que o cara não suicidou, certo? Suicidou por sabe qual motivo que ele suicidou? Porque ele foi pego pelo Serviço de Informação Brasileiro na época, tá? Como um agente passando informação do exército, das bases israelenses para a Jordânia, que na época não era desafeto de Israel. Entendeu? Ele foi preso e quando
ele estava sendo checado por ser comunista. Aí descobriram que o cara era um verdadeiro agente, entendeu? Contra seu próprio povo, contra seu próprio país. Aí era para ser entregue para o governo israelense. Quando foi marcado isso e que prenderam ele cometeu suicídio, certo? Pegou lá um lençol, coisa enrolou na grade e soltou o corpo. Se você faz isso, você se degola, você morre. Com a atitude própria de querer morrer, você morre até você mesmo se enforcando. Entendeu? Aí vem várias teorias comunistas aí para dizer que foi torturado e foi enforcado. Ele era para ser entregue como espião. E o rabino ladrão de gravata morreu levando essa informação com ele, que era uma testemunha por outro lado, certo? Que está hoje lá prestando contas da verdade, porque lá a verdade é dita, não tem como não dizer. Então essa é a nossa versão. Se o comunista fala o que quer, nós temos o direito também de falar o que nós achamos, o que nós sabemos. Por que não? Que país democrático é esse que só a esquerda fala a verdade e se torna verdade? A nossa versão nunca é verdadeira, entendeu? Essa é a versão, certo? Um judeu vagabundo, sem vergonha, tá? E espião, tá? Quando foi pego, tá? Por acidente, foi pego porque quando o SNI e o Doikot pegaram por ser comunista. Quando foram averiguar, ele estava seguindo ele e coisando, descobriram que ele passava informações internas militares de Israel para a Jordânia. Certo? Então vamos parar com essa conversinha. E a sociedade brasileira não precisa temer não, entendeu? Porque no governo militar, a terceira porta do governo do presidente da República, certo? Costa e Silva, era comandado por um coronel casado com uma judia, certo? Isso eu provo porque é coisa de família. Daqui a pouquinho, até a minha família eu não posso falar mais. Daqui a pouquinho, a minha família, o que eu disser sobre minha família é inverídico. Porque se um comunista falar que foi o contrário, não é o contrário. Então, o governo militar nunca perseguiu os judeus. A comunidade judaica sempre viveu em paz. Nunca foi perseguida. Quem foi perseguido foi esses bandidozinhos, esses vagabundos, esses croques, entendeu? Que vão contra seu próprio povo, vão contra sua própria religião e raça. São doentes, são vagabundos, michórnia da sociedade. É um câncer, o comunismo é um câncer, já foi comprovado isso. Em todos os países que eles entraram, eles destruíram, eles levaram a extrema pobreza, a fome, a Venezuela como está, a Polônia, a Ucrânia. É só estudar um pouco, vocês verão isso, entendeu? Então hoje eu estou aqui para desmistificar essa história, certo? Que a comunidade judaica está apoiando Lula, que a comunidade judaica é comunista, que a comunidade judaica é sionista. Sionismo, estude um pouco sobre o sionismo. O sionismo não é nada mais que um movimento para retorno do judeu a Israel. Tem nada de política, não é um movimento político de esquerda, como estão dizendo aí. A sociedade brasileira está sendo iludida, desviada por esses vagabundos que se dizem judeus e não são judeus, são czaristas ou são filhos das polacas, entendeu? E vamos parar de usar a direita, porque a direita, a verdadeira direita, porque aqui no Brasil não tem direita. Certo? Já começo dizendo isso. No Brasil não existe direita. Tem um grupo aí comandado por seu Bolsonaro dizendo ser de direita, mas ele é centro. Ele mesmo já disse que ele é centro. Direita não é. E nunca vai ser. Porque bagunça, como a gente tem assistido, na direita não tem. Não existe esse tipo de coisa. Entendeu? Essa anarquia, esse desgoverno, sabe? Cada dia um escândalo maior. Não tem conduta, entendeu? A direita é muito diferente disso tudo. E por isso que nós não nos misturamos, entendeu? Fica aqui já claro e ponto final nessa história. Federação Israelita, que se diz defensora de comunismo, não é federação que represente a comunidade judaica, entendeu? E não pode ser. Como que um judeu pode ser comunista? Depois de tudo isso que eu disse. Como um judeu pode ser nazista ou como um judeu pode defender a Inquisição? Fica aqui a minha colocação. Me prove o contrário, por que podem ser?